Hoje, você olha para o mundo e vê mulheres em lugares que durante séculos pareciam fechados por portas invisíveis. Elas comandam empresas, lideram laboratórios, ocupam universidades, decidem políticas públicas, pilotam aviões, criam tecnologias, escrevem leis, administram cidades, dirigem filmes, constroem negócios e desafiam a antiga ideia de que o espaço feminino deveria ser pequeno, silencioso e doméstico. Mas, por trás dessa imagem de avanço, existe uma pergunta que ainda ecoa com força. Se as mulheres chegaram tão longe, por que a igualdade ainda parece incompleta? O século XXI começou com uma promessa poderosa. Pela primeira vez na história, milhões de meninas cresceram ouvindo que poderiam estudar, trabalhar, votar, liderar e escolher seus próprios caminhos. Em muitos países, a presença feminina nas universidades superou a masculina. Em várias áreas, mulheres passaram a ocupar profissões antes associadas quase exclusivamente aos homens. A médica, a engenheira, a cientista, a empresária, a juíza, a ministra, a professora, a agricultora, a programadora e a empreendedora se tornaram rostos de uma mesma transformação. A mulher moderna deixou de pedir permissão para existir no centro da história. Mas a conquista nunca veio como presente. Ela foi construída sobre gerações de mulheres que abriram passagem antes de você. Mulheres que lutaram pelo direito ao voto, pelo acesso à educação, pelo direito ao próprio salário, pela proteção contra a violência, pela presença no mercado de trabalho, pela liberdade de decidir sobre a própria vida. Quando você vê uma mulher discursando em uma assembleia, presidindo uma empresa ou liderando uma pesquisa científica, não está vendo apenas uma pessoa bem-sucedida. Está vendo o resultado de uma longa corrente histórica, feita de resistência, perda, coragem e insistência. Ainda assim, os números revelam que a igualdade formal não significa a igualdade real. Globalmente, as mulheres continuam subrepresentadas nos espaços de decisão política. Dados internacionais mostram que elas ocupam pouco mais de 1/4 dos assentos parlamentares no mundo. E a presença feminina em cargos ministeriais e chefias de governo ainda está longe da paridade. Isso significa que, mesmo no século XXI, muitas decisões sobre saúde, economia, educação, segurança e futuro ainda são tomadas em espaços onde as mulheres não aparecem na mesma proporção em que vivem, trabalham, sustentam famílias e movem sociedades. Em alguns países, a presença feminina na política avançou de forma impressionante. Nações como Ruanda, Cuba, Nicarágua, México e Emirados Árabes Unidos aparecem entre os países com maior participação de mulheres em parlamentos nacionais, mostrando que a representatividade pode crescer quando existem reformas, cotas, pressão social, mudanças culturais e compromisso institucional. Mas em outros lugares, a presença feminina ainda permanece muito baixa, especialmente em regiões onde normas culturais, violência política, desigualdade econômica e falta de acesso a redes de poder dificultam a entrada das mulheres na vida pública. No Brasil, a contradição também é visível. As mulheres são maioria da população e do eleitorado, mas continuam ocupando uma parcela pequena dos cargos de maior poder. A presença feminina na Câmara dos Deputados ainda fica abaixo de 1/5 das cadeiras, e a participação em prefeituras, governos estaduais e cargos executivos continua distante da paridade. Isso cria uma pergunta incômoda. Se as mulheres votam, estudam, trabalham e sustentam o país, por que ainda são minoria justamente nos lugares onde as decisões são tomadas? No mundo corporativo, a história é parecida. Há empresas que se tornaram referência por criar programas de equidade, auditorias salariais, metas de liderança feminina, licenças parentais mais equilibradas, combate ao assédio, redes internas de apoio e políticas reais de promoção. Companhias globais como Accenture, Salesforce, Unilever, L'Oréal e Natura costumam aparecer em debates e relatórios sobre boas práticas de diversidade e inclusão por divulgarem compromissos públicos relacionados à presença feminina, igualdade salarial, liderança e desenvolvimento de carreira. Essas empresas não representam um mundo perfeito, mas mostram que a cultura interna de uma organização pode acelerar ou bloquear a ascensão das mulheres.
Do outro lado, existem empresas e setores que ainda tratam a igualdade como discurso de propaganda, mas mantêm estruturas antigas nos bastidores. São ambientes onde a mulher entra, mas não sobe. Entrega resultados, mas recebe menos. Assume responsabilidades, mas não ganha o mesmo reconhecimento. Engravida e passa a ser vista como risco. Envelhece e perde visibilidade. Denuncia assédio e se torna alvo de isolamento. No século XXI, a discriminação nem sempre aparece em frases abertas. Muitas vezes ela se esconde em promoções negadas, reuniões fechadas, salários diferentes, piadas toleradas e avaliações mais duras para mulheres do que para homens. Casos públicos como o acordo de $215 milhões envolvendo o Goldman Sachs em uma ação coletiva de discriminação de gênero mostram que grandes instituições também podem reproduzir estruturas antigas dentro de prédios modernos. O ponto do vídeo não é transformar uma empresa em vilã isolada, mas mostrar que o problema é sistêmico. Quando a cultura interna tolera a desigualdade, ela vira carreira interrompida, salário menor e silêncio forçado. Outro caso documentado envolve a Activision Blizzard, empresa do setor de games, que aceitou pagar dezenas de milhões de dólares em acordo relacionado a acusações de discriminação e assédio. Esse tipo de exemplo revela algo importante para a narrativa. O século XXI não é apenas feito de discursos sobre diversidade. Ele também é feito de investigações, processos, exposições públicas e pressão social. A desigualdade salarial continua sendo uma das marcas mais persistentes dessa história. Relatórios internacionais ligados à ONU já apontaram que mulheres recebem menos que homens em média global, e essa diferença se torna ainda mais profunda quando se cruzam fatores como maternidade, raça, classe social, informalidade e acesso à educação. A mulher do século XXI não enfrenta apenas a pergunta "você pode trabalhar?". Ela enfrenta outra, mais silenciosa. Quanto vale o seu trabalho quando comparado ao de um homem? A maternidade também continua sendo um divisor invisível. Para muitos homens, ter filhos é visto como sinal de estabilidade. Para muitas mulheres, ainda pode ser interpretado como interrupção, ausência, custo ou perda de disponibilidade. Essa diferença molda carreiras inteiras. Uma mulher pode ser altamente qualificada, dedicada e produtiva, mas ainda assim ser questionada sobre sua disponibilidade, sua ambição ou sua capacidade de conciliar vida pessoal e profissional. O século XXI trouxe novas oportunidades, mas também manteve velhas cobranças. Espera-se que a mulher trabalhe como se não tivesse casa e cuide da casa como se não trabalhasse. E existe ainda o peso do trabalho invisível. Em milhões de lares, mulheres continuam assumindo a maior parte do cuidado com crianças, idosos, alimentação, limpeza, organização emocional da família e tarefas domésticas. Esse trabalho sustenta economias inteiras, mas raramente aparece como riqueza. Ele não entra no currículo, não vira promoção, não gera aposentadoria proporcional, não aparece em gráficos de produtividade. Mesmo quando uma mulher chega ao mercado de trabalho formal, muitas vezes ela começa o dia antes de todos e termina depois de todos, carregando uma segunda jornada que o mundo aprendeu a chamar de natural. A violência de gênero permanece como uma das maiores feridas do presente. Mesmo com leis mais fortes, campanhas públicas e maior visibilidade, muitas mulheres ainda vivem com medo dentro de casa, no transporte, no trabalho, nas ruas e até nos espaços digitais. O século XXI não trouxe apenas liberdade, trouxe também novas formas de exposição. A violência pode acontecer no corpo, mas também na reputação, nas redes sociais, nas imagens compartilhadas sem consentimento, nas ameaças, no controle financeiro, na perseguição e na tentativa de silenciar mulheres que ocupam espaço público. Ainda assim, o avanço é real. Mulheres estão redefinindo a ciência, a tecnologia, a medicina, a educação, a cultura e os negócios. Elas lideram pesquisas sobre vacinas, inteligência artificial, clima, genética, saúde pública e inovação social. Criam empresas, movimentam mercados, transformam comunidades e ampliam a visão sobre o que significa liderança. A liderança feminina muitas vezes traz para o centro temas que foram ignorados por muito tempo: cuidado, sustentabilidade, inclusão, saúde mental, infância, segurança, educação e qualidade de vida.
Na política, quando mulheres entram em maior número, novas pautas ganham força. Temas como licença parental, creches, violência doméstica, saúde reprodutiva, igualdade salarial, combate ao assédio, educação de meninas e proteção social passam a ter mais espaço. Isso não significa que todas as mulheres pensem igual. Significa que a presença delas amplia o repertório da democracia. Uma sociedade que exclui mulheres da decisão não perde apenas justiça, perde inteligência coletiva. Mas a representatividade também precisa ir além da aparência. Não basta colocar mulheres em cargos simbólicos se elas não têm orçamento, autonomia, segurança e poder real. Não basta uma empresa exibir mulheres em campanhas se sua diretoria continua majoritariamente masculina. Não basta celebrar uma CEO se milhões de trabalhadoras seguem sem proteção, sem creche, sem salário digno e sem oportunidade de crescimento. O século XXI exige uma igualdade que não seja apenas imagem, mas estrutura. O futuro das mulheres dependerá de escolhas feitas agora. Dependerá de governos que criem políticas públicas eficazes, escolas que combatam estereótipos desde cedo, empresas que meçam e corrijam desigualdades, famílias que dividam cuidados, homens que participem da mudança sem tentar liderá-la no lugar das mulheres, e meninas que cresçam sem ouvir que ambição é arrogância ou que liderança não combina com feminilidade. Quando você observa uma menina entrando na escola hoje, está olhando para uma possibilidade histórica. Ela pode se tornar cientista, artista, médica, agricultora, engenheira, presidente, juíza, mãe, empreendedora, professora, líder comunitária, ou tudo isso em diferentes momentos da vida. Mas o futuro dela não será definido apenas pelo talento que possui. Será definido pelas portas que estarão abertas, pelas violências que serão impedidas, pelos salários que serão justos, pelas redes de apoio que existirão e pela sociedade que decidirá se igualdade é uma promessa bonita ou um compromisso real. A grande pergunta do século XXI não é se as mulheres são capazes. Essa pergunta já foi respondida pela história. A pergunta verdadeira é: quanto tempo o mundo ainda vai levar para organizar suas instituições de acordo com uma verdade que já está evidente? As mulheres não estão pedindo um lugar na história. Elas sempre estiveram nela. O que muda agora é que suas vozes já não aceitam ficar nas margens. E talvez seja por isso que este século pareça tão decisivo, porque ele carrega ao mesmo tempo a memória das exclusões antigas e a força das possibilidades novas. Você vive em uma época em que uma mulher pode ocupar espaços antes proibidos, mas também pode ser punida por ousar demais. Pode liderar uma empresa, mas ainda enfrentar dúvidas sobre sua autoridade. Pode ser eleita, mas sofrer ataques que tentam reduzi-la ao corpo, à aparência ou à vida privada. Pode estudar mais, trabalhar mais, resistir mais e ainda assim precisar provar o óbvio, que merece estar ali. No fim, a história das mulheres no século XXI não é uma linha reta de vitória, é uma travessia. Há conquistas imensas, desafios profundos e um futuro ainda em disputa. Mas existe algo que já não pode ser apagado. As mulheres deixaram de ser personagens secundárias na narrativa do mundo moderno. Elas são autoras, líderes, construtoras e testemunhas de uma transformação que ainda está acontecendo. E quando o futuro olhar para este tempo, talvez a pergunta não seja apenas o que as mulheres conquistaram, mas por que o mundo demorou tanto para reconhecer o que elas sempre foram capazes de fazer.